assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Não deixa de deixar seu joinha, se inscreve aí abaixo, amém? Deus abençoe a todos. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. E antes de nós começarmos, querido, vamos orar, né? Para o nosso país, né? Para o mundo que está sofrendo, né? Essa pandemia. E vamos orar também para que Deus nos abençoe a Escola Bíblica Dominical, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Senhor, nos abençoa, Pai, nos ajuda, Pai, a aprender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, abençoa, Senhor. Ó Deus, cura, Senhor, todas as enfermidades, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, esse momento difícil que nós estamos passando, Pai. Mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. Ó Deus, cura as enfermidades, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a passar, Senhor, essa crise, meu Pai. Ó Deus da vitória, Senhor, nos abençoa nesta manhã, Senhor. Que nós possamos sair daqui e aprender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando a lição bíblica do segundo trimestre, né? O seguinte tema: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O segundo trimestre de 2020, o pastor Douglas Batista, comentarista. Nós estamos chegando no final. Hoje nós vamos estudar a lição 11. Você que tem uma revista em casa, abre a sua revista para acompanhar conosco a palavra de Deus, amém? Será abordada dia 14 de junho de 2020, o segundo domingo, dia do pastor. Então, parabéns para todos os pastores, né? Que estão na frente do rebanho, né? Da obra do Senhor. E nós vamos estudar sobre o seguinte tema: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então nós vamos estudar três coisas aí, né? A humildade, mansidão e a longanimidade. Nós acabamos de estudar o livro de Efésios capítulo 3. Agora nós vamos estudar o livro de Efésios capítulo 4, né? A carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá, texto áureo. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados. Então, queridos, nós vamos estudar o livro de Efésios capítulo 4. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã, amém? E não deixe de compartilhar a palavra de Deus, amém, queridos? Então, Efésios capítulo 4, você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, acompanha conosco a palavra de Deus, amém? Efésios 4, capítulo 1, o seguinte título: a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como se fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, queridos, nós sabemos que é um só Deus, um só Espírito, né? E nós vemos aqui, a Bíblia está dizendo nesta manhã, no versículo 1, rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Então, para você ser chamado, você deve cumprir, né, esses atributos aqui, né? A humildade, mansidão e a longanimidade. Nós vemos que Jesus, em todo momento, ele foi humilde, né? E nós vemos lá no livro de João, capítulo 13. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Vai falar o seguinte título: Jesus lava os pés aos discípulos. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, estavam no mundo, amou até o fim. Então, queridos, aqui o versículo 5 fala o seguinte: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Então, Jesus, né, ele mostrou, né, sinal de humildade, né, lavando os pés dos discípulos. E nós vemos que Jesus, todo momento, ele foi humilde, né? Nós vemos que a Bíblia diz que em João capítulo 1, no mesmo livro,
João capítulo 1, versículo 1 fala o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, queridos, nós vemos que antes da fundação do mundo, Deus já existia, né? E nós vemos que ele se fez carne e habitou entre nós, né? Nós vemos que ele veio como homem, né? A natureza humana. E nós vemos que ele veio como humilde, né? Cumpriu também a mansidão e a longanimidade, né? E nós vemos que ele se esvaziou de sua glória, não da sua divindade. Ele se esvaziou, né? E nós vemos que ele veio aqui como homem, né? Teve os mesmos sentimentos como nós temos como homem, né? Teve também tristeza, né? Jesus teve tristeza como homem, a natureza humana. E nós vemos, queridos, que Jesus, né, ele foi fiel em todo momento, foi um bom exemplo para nós aqui na terra. E nós vemos que a palavra humildade, né, é aquilo que você, né, está sempre fazendo a vontade de Deus, né? Nós vemos que a Bíblia diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vemos lá em Mateus, né? Jesus esteve no monte, né? Mateus 5. Jesus esteve no Sermão da Montanha, né? Ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, queridos, nós devemos ser humildes perante Deus, né? A Bíblia diz como fosse chamados, né? Então, queridos, Jesus, ele cumpriu a humildade, né? É uma pessoa, o que é humildade? É uma pessoa simples, né? É uma pessoa que não está acima do outro, né? E nós vemos a palavra mansidão, é a pessoa calmo, tranquilo, longanimidade. O que é a palavra longanimidade? É suportar uns aos outros, né? Então, queridos, é uma pessoa generosa, né? A palavra longanimidade. Então, queridos, isso aqui são os frutos do Espírito Santo, né? E nós vemos que a verdade prática fala o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes vivenciem os cotidianos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, queridos, para ser, né, para participar, né, da igreja, do corpo de Cristo, né, deve ter esses atributos, né? Jesus nos ensinou a ser humilde, a ser manso, né, a suportar uns aos outros. E aqui fala, a unidade da igreja é a consequência de viver humilde, manso e longânimo. Então, no livro de Efésios, o livro que nós estamos estudando, abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, 1 e 2, fala o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Então, queridos, nós devemos fazer isso, né? Para que a unidade, né? Ela se cresce, né? É viver juntos, unidos, né? A Bíblia diz, é um só Deus, uma só fé, né? Aqui fala, Jesus Cristo é a maior expressão de humildade, né? Nós vemos que em Filipenses capítulo 2, se você ler lá, vamos ler aqui a palavra de Deus, Filipenses 2. Filipenses 2, 5 e 8, fala o seguinte: de sorte que acho que vós mesmos sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então nós vemos que ele fez, né, como humilde, né? A Bíblia diz que ele teve, né, teve por usurpação não ser igual a Deus, né? E nós vemos que ele foi, né, como veio aqui para ser servo, né, para servir às pessoas. E nós vemos que ele veio como forma, né, de um homem, né? Nós vemos que a Bíblia diz que ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E nós vemos que ele veio como homem, né, igual ao Pai, né? E nós vemos que Deus e Jesus, né, é um só Espírito. E a Bíblia diz aqui, Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza, igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Então, queridos, ele foi igual ao Pai, né, em todo momento, né, ele foi obediente ao Pai. Nós vemos que ele não foi mais acima de Deus, né? Ele foi humilde, né? Ele obedeceu à ordem do Pai. E nós vemos que ele foi um grande exemplo, né, para todos nós, né? E que nós possamos seguir também o exemplo de Cristo, né? Que nós possamos ser como humildes perante a sociedade, perante a todos, né? Ser manso, ser calmo, ser generoso, né? E nós vemos que a palavra logâmio, né? Suportar uns aos outros, ajudar as pessoas. Então, queridos, e aqui fala, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere outros superiores a si mesmo. Então, queridos, a humildade é a pessoa não quer ser igual, subir acima, né? A Bíblia diz que Deus, ele exalta os humildes e abate os soberbos, né? Então, queridos, que nós possamos ser humildes, né? Cristo nos ensina a humildade, aqui fala a exaltação, a perseverança, ao amor fraternal, a humildade e a santidade. Então, queridos, Cristo nos ensina isso, né? A ser humilde. Nós vemos que Cristo, ele todo momento ele foi humilde, né? Nós vemos que quando ele chegou em Jerusalém, né? Ele subiu, né? Num jumento, né? Na jumentinha na entrada de Jerusalém, antes de ser morto, né? Ele foi humilde ali, né? E nós vemos que Jesus Cristo, em todo momento, né? Ele obedeceu ao Pai. Então, queridos, que nós possamos fazer isso, né? Aqui fala, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Então, queridos, Cristo, né, deve ser o centro de nossas vidas, né? Então, que nós possamos fazer, né, aquilo que Cristo nos ensina, né? Então, queridos, que nós possamos agradar o nosso Pai, né, em todo momento. Então, e que nós possamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou, né? Então, queridos, não dá para nós falar mais, né? Por causa do tempo, né? Mas nós vamos falar só mais um pedaço aqui e vamos terminar, amém? O objetivo geral, mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade na vida dos crentes. Introdução. Ao concluir a oração intercessória em favor da Igreja, é ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo se enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, queridos, nós sabemos que a igreja, né, ela é o corpo, Cristo é o cabeça. E nós vemos que a oração, né, ela é a chave de todas as coisas, né? Ela é o resultado, é a chave da vitória. E nós vemos que está falando, né? O apóstolo para enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Então, os crentes devem viver unidos, né? Uns com os outros, né?
a unidade, um só Deus, né? Um só corpo, né? Então, que nós possamos fazer isso, queridos, né? Seguir a palavra de Deus, né? Aqui fala, há um só corpo, há um só espírito, como fosse chamados, uma só esperança, uma só vocação. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, espero que vocês gostem. Não deixe de comentar aí abaixo, né? Deixe a sua